pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui no nosso 28º episódio do nosso podcast e hoje com a nossa querida Jaqueline Pereira. Seja muito bem-vinda, Jaque, tudo bem? Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo ótimo. Quero muito te agradecer por abrir esse espaço aí na sua agenda e estar aqui conosco nesse podcast, levando motivação, levando ânimo e também apresentando para as pessoas a possibilidade do registro de marca delas. Sejam muito bem-vindos aqui no podcast. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de poder estar participando. Obrigado, Jaque. Jaque, como eu costumo direto conversar com o pessoal aqui, como a primeira pergunta, e ela é uma pergunta com uma resposta muito ampla, que é: o que é um empreendedorismo na sua visão? O Marca empreendedorismo, eu dela, acho que é seja. ter uma liberdade financeira, não só financeira, mas uma liberdade para poder estar com a família, para poder fazer coisas que, de repente, eu costumo pensar que o CLT é uma gaiola. Então, apesar da gente ter estabilidade no CLT, a gente fica muito preso. Então, eu acredito que o empreendedorismo seja isso, essa liberdade. Legal, e isso é o que eu costumo muito falar com o pessoal, que realmente, quando você resolve abrir o seu próprio negócio, empreender, você tem uma liberdade de tempo maior, porque você pode escolher em que momento fazer tudo, né? Bom, até 3 horas da tarde eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer no meu dia, depois eu já consigo adequar a minha família, a minha vida, se eu tiver faculdade ou alguma outra coisa para fazer, eu tenho uma liberdade muito maior. Então, eu gostei muito desse seu ponto de vista sobre liberdade. E hoje a Jaque tem quantos anos, Jaque? Eu já tenho 34. 34 anos. E como empreendedora, quanto tempo já? Nenhum ano. Que bom. E essa foi uma decisão difícil na sua vida? Como que foi? Foi, porque eu vinha de uma jornada de CLT, assim, de muitos anos, e já tinha uma carreira, apesar de nova, mas eu já tinha uma estabilidade, já tinha um salário bom. Então, assim, para eu, pera, não quero mais, vamos mudar, foi uma decisão um pouco difícil, sim, porque eu sei que no começo é difícil, eu não tenho os ganhos que eu tinha antes, então tem que ter também uma rede de apoio muito boa, né? Uhum, e a gente tem falado muito sobre isso, a rede de apoio de um empreendedor, né? Ela é necessária porque o começo do empreendimento não é aquela coisa que nós vamos sair ganhando aí rios de dinheiro. Não é Exato. assim que funciona. Nós motivamos o empreendedorismo, nós motivamos vocês empreendedores, porque depois que isso aqui é, engrena tudo, é como se fosse uma engrenagem gigante. Para ela começar a rodar, a força colocada nessa engrenagem é muito grande, mas depois que ela começa a rodar, aí sim que nós colhemos o fruto dessa engrenagem rodando. Mas até ela rodar, pessoal, dói aqui dentro de nós. São momentos que, né, Jaque, assim, de aflição, na verdade, né? Exatamente. Tem hora que eu vou ali fora para chorar. Eu penso, ai meu Deus, mas tem que seguir firme, porque principalmente o primeiro ano é muito desafiador. Sim, e não é romantizando o empreendedorismo, né, já que às vezes eu converso com as pessoas falando assim: poxa, você não pode desistir, você tem que seguir em frente. Ah, eu queria ser rico. Calma, não é ainda a hora de ser rico, é hora de construir. Aí às vezes as pessoas falam pra, você romantiza muito esse sofrimento. Não é romantizar, pessoal, é porque é a realidade. A nossa realidade é essa, né, Jaque? E é verdade, a gente tem que plantar para depois colher. E tudo que a gente planta demora e dói, né? Porque principalmente se você já tinha um padrão de vida, um estilo de vida no formato CLT, que você sabia que todo dia 5, dia 20 você tem o seu salário fixo. O empreendedorismo não é assim, né? Você tem que, você acorda todo dia zerado. Exatamente. Exatamente. E nós vamos chegar nesse momento. Galera, vocês já viram que já começou pegando fogo o nosso episódio de hoje, promete demais. Já que nós queremos saber também, nessa primeira temporada, eu estou pegando muito a história de cada empreendedor que tem aqui, até chegar esse momento em que você decidiu empreender.
Como que foi a Jaqueline lá na infância, dentro da escola, seus comportamentos? Você era boa aluna, era uma aluna tímida? Vamos trazer essa infância, essa adolescência até a fase adulta sua, para o pessoal entender como que é essa luta não começa agora, no momento que você decide empreender, mas sim tem lacunas lá atrás também que nós vemos que traz essa característica empreendedora sua. O espaço é todo seu, fica à vontade para você apresentar a Jaque de criança até os momentos de hoje. Bom, então vamos lá. Desde pequena, eu sou muito independente. Então, com 3 anos de idade, eu já pedi para minha mãe me colocar na escola. Eu queria ir para a escola com 3 anos. Eu sempre tive isso comigo, de querer fazer as coisas sozinha, de buscar mesmo. Eu queria uma coisa, eu ia lá e buscava. E a minha família, claro, me dava tudo dentro das possibilidades. Questão de estudo, tudo que eles podiam fazer por mim, eles fizeram. Meu pai, minha mãe, tenho que agradecer muito a eles. E, assim, na escola eu sempre fui boa aluna, eu sempre tirava notas boas, eu era muito elogiada. Então, assim, os meus pais sempre investiam muito nessa questão de educação comigo. Portanto, que quando eu comecei falei assim, não, agora eu quero ganhar o meu dinheiro. A minha mãe falou assim, ó, mas você não vai parar de estudar, porque você não precisa trabalhar. Eu te dou o que você quer, né, o que você precisa dentro das possibilidades, né, mas você não precisa trabalhar. E se você começar a trabalhar e suas notas baixarem, não vai ser legal. Então, eu tive que me comprometer que eu ia começar a fazer os estágios, mas eu não ia mudar as minhas notas, eu não ia parar de estudar. E assim foi. Então, de pequena, eu fazia pulseirinha para vender, aquelas coisas, né? Fazer uma pulseirinha para levar para a escola para vender, para eu ter lá o dinheirinho para comprar uma bala, alguma coisa. Não que eu precisasse, mas era uma coisa que eu gostava. Uhum, que legal. Eu comecei a fazer um curso, né? Um curso de informática e numa escola famosa até que tinha aqui na cidade. E essa escola, ela oferecia um programa de estágios. E foi aí que eles me chamaram para estagiar. E aí eu conversando com os meus pais, eles falaram, olha, vai, mas nessas condições. E aí foi aí que eu comecei a minha jornada, né? Comecei a estagiar e foi assim, o que eu fazia, vendas porta a porta, o PAP. Uhum. Com chuva, com sol, eu tava lá. E eu gostava bastante. E depois disso, eu continuei estudando, né? Eu continuei fazendo os cursos. E dentro dessa escola mesmo, eu comecei a crescer. Eles me efetivaram, eu comecei a ganhar cargos. Então, eu sempre fui evoluindo. Até que chegou o momento, aí eu fiz inscrição na faculdade, mas não era aquilo que eu queria. Aí eu falei assim, olha, quando eu descobrir o que eu realmente quero, eu faço alguma coisa. Uhum. E meu pai sempre ali me cobrando. Aí chegou o momento, eu falei assim, eu vou fazer administração. Mas antes de eu fazer a faculdade, eu vou fazer um curso técnico para ver se realmente é isso que eu quero. E aí eu fiz a inscrição no curso técnico, só que eu tive que escolher. Ou eu fazia o curso, ou eu continuava trabalhando. Porque nesse momento eu estava trabalhando já registrado e eu trabalhava das 2 às 10 da noite, não tinha possibilidade de eu mudar o horário e o curso era à noite. E aí o salário que eu ganhava era todo para mim, então eu gastava comigo. Então eu conversei com a minha mãe, falei, mãe, tem esse caminho e esse. O caminho de eu continuar trabalhando e o caminho de eu pedir demissão e fazer o curso. Aí minha mãe não pensou 2 vezes e falou, não, você vai fazer o curso, né? Então aí assim eu fiz, eu pedi demissão e fui fazer o curso. E minha mãe, e aí voltou a me sustentar, vamos dizer assim, né? Mas eu fiquei fazendo o curso por 6 meses, eu já consegui outro estágio na área do curso. E aí eu fui também, fazendo o curso e o estágio. E novamente eu fui efetivada, então assim, eu estava sempre me dedicando, então eu sempre conseguia evoluir dentro dos lugares que eu entrava. Mas eu ainda sentia que não era aquilo que eu queria. Por mais que desde criança eu tinha eu quero trabalhar em escritório. Eu acho que toda criança pensa assim, né? Trabalhar em escritório, mexer com papel, deve ser legal. Depois eu descobri que não é tão legal assim. Mas aí, enfim, comecei a trabalhar nessa outra empresa também de estágio, fui efetivada, terminei o curso, gostei bastante, inclusive.
E estava nessa empresa, estava tudo certo. Até que recebi uma proposta para ir para uma empresa maior e um pouco melhor. Aí foi outra decisão que eu tive que tomar. Porque aí eu já tinha um salário melhor, então eu já tinha boletos para pagar, né? Uhum. E eu sabia que eu podia contar com os meus pais, só que eu não queria ter que depender deles novamente. Então aí sentei com a minha mãe e com meu pai novamente, falei, olha, eu tenho essa oportunidade. Eu ia assim no escuro, porque eu não conhecia nada da área que eu ia trabalhar lá. E eu já estava nessa outra empresa, já estava bem, já estava ganhando um salário bom. Minha mãe falou assim: vai, você vai, porque é oportunidade. E se a gente não tentar, a gente nunca vai saber, né? E assim eu fiz. Fui sem saber fazer nada do que a vaga pedia. E uma coisa que eu levo comigo assim, do dia que eu entrei até eu ficar velhinha, eu nunca vou esquecer. Eu tive uma pessoa dentro dessa empresa que me ajudou demais, demais, porque, como eu te disse, eu não sabia fazer nada do que me foi proposto. E essa pessoa, ela não só me ensinou a fazer o que estava pedindo a vaga, como ela me ensinou coisas que eu levo para minha vida pessoal, até inclusive. Ela me passou todo o conhecimento dela. Então, hoje, tudo que eu sei na parte administrativa, na parte de até na parte de como ela me ensinou até como deixar um papel em cima da mesa, que Uhum. eu trago isso para minha vida. Então, assim, ela fez total diferença na minha vida, essa pessoa. Então, só tem que agradecer ela. E dentro dessa empresa, eu fiquei 10 anos, sempre crescendo também, evoluindo, até mas tudo no formato CLT. Uhum. Mas nessa empresa eu ainda tinha uma flexibilidade, porque quando a gente fala de CLT, a gente pensa assim, quero viajar, não vou poder porque eu tenho que trabalhar, só nas férias. Quero fazer tal coisa, mas eu tenho que trabalhar. Então, assim, fica um pouco limitado nessa questão. Mas até que nessa empresa, não, eu tinha uma certa flexibilidade. Tal dia eu preciso de folga, 2 dias. Então, assim, eu até podia nessa empresa ter essa flexibilidade. Uhum. Entretanto, ainda não era isso. Mesmo trabalhando esses 10 anos, no decorrer do tempo, eu percebi que não era isso. Não era isso que a Jaqueline, lá de criança, sonhava. Por mais que eu queria mexer com papel, mexer com computador, não era isso. Porque desde criança, como eu te falei, eu sempre fui muito independente, eu gostava de ser livre. É, e eu via, depois que eu amadureci, né, que eu fui criando uma certa idade, que esse trabalho de CLT, ele, apesar de me proporcionar uma estabilidade financeira, eu saber que eu tenho aquele dinheiro para contar, não era isso que eu queria, né? Eu gosto mesmo dessa coisa de empreender, de estar falando com as pessoas, de ter essa. Eu acredito que eu tenho essa visão de empreendedorismo, né? Sim. E aí foi aí que eu recebi outra proposta para trabalhar numa outra empresa. E novamente eu tive que fazer uma decisão difícil. Vou ou não vou? Para ganhar mais também. E só que ainda assim era como CLT. E aí eu fui. Só que nesse eu fui, eu fiz o quê? Eu abri uma loja online de cosméticos. Uhum. Então eu comecei a trabalhar com essa parte. Eu tinha meu trabalho de CLT e eu vendia nessa lojinha online. Então eu fazia as postagens em grupo de WhatsApp, Instagram, e eu comecei a ter aí uma visão melhor do que era o empreendedorismo. Uhum. Tinha bastante retorno, porque graças a Deus, todos os meus amigos, eles me apoiam bastante em todas as minhas ideias, então eu tenho, como eu te falei, essa rede de apoio é muito importante, não só familiar, como no vínculo de amigos, essa questão toda. Porque a gente sabe, né, que quando a gente tem um negócio, é difícil você ter apoio, principalmente dos amigos. Eles preferem comprar no seu concorrente do que te dar esse voto de confiança. Mas Sim. graças a Deus, todos os meus amigos, eles apoiam muito as minhas ideias. Então eu abri essa lojinha. Aí foi aí que eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu quero empreender e eu vou conseguir. Aí eu recebi uma proposta para trabalhar PJ, que é o que eu tô hoje. Uhum. Então, e também, novamente, eu tive que tomar essa decisão difícil. Por quê? Eu presto serviço, porém, é um empreendedorismo, porque eu não sei. Como eu te falei, todo dia a gente acorda zerado. Só que os boletos, eles estão aqui. Então, eu tive que conversar com meu marido. Olha,
é assim, assim. O que que você acha? Ele falou, não, você vai e a gente vai e eu vou te apoiar. Então, assim, quando eu não faço o meu salário, eu sei que ele tá ali para me apoiar. Uhum. Porque, principalmente, como eu disse, nesse primeiro ano, acredito que para todo mundo seja bem difícil. Todo mundo que empreende, os primeiros anos, né, é muito difícil. Até porque a despesa é maior do que o lucro, né? Sim. Apesar de eu trabalhar em casa, mas ainda assim é desafiador. E é um formato diferente do que eu estou acostumada, que eu trabalhei 18, 20 anos acordando às 7, almoçando às 11, voltando meio-dia, parando às 5 da tarde, de segunda a sexta. Eu tendo essa rotina. Aí mudou. Então agora eu trabalho no meu horário. Eu sei que se eu quiser trabalhar à noite eu posso. Se eu quiser, amanhã eu não vou trabalhar. Tudo bem. Sabendo das consequências. Se eu não trabalhar, eu não vou ganhar. Então, Uhum. hoje eu ainda tenho alguns projetos que eu quero botar em prática. Como eu estou agora nesse formato de empreender, que eu trabalho por conta, eu preciso absorver mais conhecimento, com certeza, né? Porque eu acho assim, conhecimento é uma coisa que não, que só agrega. A gente não, a gente não fica cheio. A gente Uhum. precisa de mais conhecimento. Então, Sim. claro que eu preciso de mais conhecimento. Estou amadurecendo alguns projetos aí na parte do empreendedorismo. Mas, assim, tô adorando. Agora sim, agora a Jaqueline lá de criança tá orgulhosa da Jaqueline aqui, adulta. Porque era realmente isso que eu sempre sonhei. Eu tinha um colega no trabalho que ele falava assim: a gente faz dinheiro pro patrão. O que a gente se dedica pro nosso patrão, a gente não se dedica pra gente, porque o nosso salário ele é X. O do patrão, não. Quanto mais a gente se dedicar, mais ele vai ganhar. Então agora eu tô me dedicando para uma coisa que é minha. Que legal, Jaque. Isso é muito. Essa é a parte do empreendedorismo que a gente fala pro pessoal, entendeu, gente? Não é romantizar o empreendedorismo, é porque quem tem o perfil empreendedor, porque assim, empreender não é para todo mundo, porque é um negócio que dói. A Jaqueline ter sentado com o marido dela com certeza gerou tensão nela, gerou tensão nele, gerou diversas situações de fazer assim, como vai ser o amanhã? Mas dentro da rede de apoio do marido, da esposa, que eu sempre venho falando aqui para vocês, pessoal, a gente sempre comenta isso, ter o esposo, ter a esposa, o marido, a mulher do lado um do outro, ó, vamos juntos, vamos nessa, vai dar certo, ó, o que que tá acontecendo hoje, o que que você precisa, eu tenho uma parceria para você, enfim, isso é gratificante demais e é nesse momento que vocês podem ver, pessoal, todos os entrevistados contando da vida. Quando chega no momento que empreende, todos eles dão um sorriso. É incrível essa parte, porque todo mundo traz esse sorriso de, não de alívio, mas de conseguir. Estou no caminho que lá atrás era o que eu queria fazer, era o que eu queria trazer um propósito dentro para mim, né, Jaque? Exatamente. Eu penso assim, hoje, antigamente eu tinha dinheiro e não tinha tempo para fazer as coisas que eu gostava, para estar com as pessoas que eu amo. Hoje eu não tenho o dinheiro que eu tinha antes, ainda, porque eu sei que é um processo. Mas eu tenho tempo, eu tenho qualidade de vida e eu tô buscando, da mesma forma que eu não sabia fazer os trabalhos que eu fui proposta antes, como CLT, eu também vou aprender agora como empreendedora. E se eu Legal. aprendi para fazer para uma pessoa X que seria o meu patrão, por que que eu não posso aprender para mim? Exatamente. O esforço é maior, porque nós temos que aprender muita coisa nova. Eu, como podcast, eu tive que aprender muita coisa, mas muita coisa, gente. A Jaque vem aprendendo a cada dia mais. Você que está nos ouvindo e se propõe a aprender mais, me não segurar esse aprendizado só para você, mas colocar em prática. Por exemplo, leia um livro. O que eu li naquele livro, como que eu coloco em prática e colocar em prática o mais rápido possível para que aquilo possa gerar um resultado o mais rápido também, né? Exatamente. Tem que sempre buscar conhecimento e que agrega valor na nossa vida. Legal. E Jaque, quais são suas maiores fontes de aprendizado no momento?
Então, a empresa que eu estou, por exemplo, a gente tem muita mentoria com pessoas muito bacanas. Então, a gente todos os dias tem mentorias, seja com o CEO, seja com convidados. E também, fora de lá, eu procuro ler bastante livros voltado para empreendedorismo. Eu procuro assistir programas podcast também que falam sobre isso. Então, eu sempre busco essas informações, mesmo que não é da área que eu estou, mas eu sempre busco como empreender com sucesso, essa questão mesmo. E faz diferença no seu dia a dia, né? Com certeza, porque o empreendedor ele precisa se reabastecer todos os dias, porque todo dia a gente pensa em desistir, todo Com dia, certeza. não é fácil. E aí a gente tem que se reabastecer diariamente. É como a bateria do celular que descarrega, né? Já que o empreendedor, ele descarrega uma energia muito grande no dia a dia, porque nós queremos fazer acontecer e as coisas às vezes elas acabam não se encaixando, então nós temos que pensar como que eu vou fazer isso para se encaixar no momento. E nessa etapa nós paramos, pensamos, conversamos com outras pessoas, vemos mentorias, vemos podcasts, gera aquela ideia, aquele insight, poxa, era isso que eu precisava. Mas até chegar no é isso que eu precisava, a energia vai só diminuindo. Você concorda com isso? Exatamente, igual eu tô te falando, tem dias, tem horas, momentos aqui do dia que eu vou ali fora, eu dá vontade de gritar, de chorar. Aí eu volto, é 5 minutos. Aí, como a gente costuma dizer, amor ao próximo. Aí outra situação vai embora. Se a gente ficar preso naquela situação, naquele momento, não adianta, você vai surtar e não vai voltar mais. E não vai conseguir encontrar a saída, né, Jaque? Porque a saída não é chorar, a saída não é espernear, a saída não é gritar. É um escape, é claro. É como você disse, eu vou ali fora, eu choro, mas ao mesmo tempo eu me recomponho, eu me reconecto novamente com o meu propósito, porque você sabe onde você quer chegar, né, Jaque? Sim, Você não chegou assim, eu vou sair correndo, bater a cabeça aqui na parede e vamos ver no que dá. Não. Primeiro essa parede recebeu todo um trato para ela ficar bem amolecida, para na hora que correr para ela não precisa nem bater a cabeça, ela vai cair só de você chegar perto, né? exatamente isso, exatamente. Claro que eu ainda não estou, acredito que a gente nunca vai estar onde a gente gostaria, tem um longo caminho aí pela frente, mas se eu parar agora, eu não vou saber o que que tem ali depois daquela porta, o que que tem ali virando a esquina. Então, o que eu começo, eu gosto de terminar. Então, eu vou e é o que eu digo. Se eu não fizer, eu não vou saber. Se eu não tentar, eu não vou saber. Eu vou ficar, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse tentado? Não é fácil, mas a gente tem que dar a cara para bater. E o legal disso tudo, Jaque, é a questão de que assim, lembra antigamente que tinha as portas da esperança lá, que passava pela porta? Já o empreendedorismo, ele não é assim, ele não é sorte. Se qualquer pessoa que quiser, se você que está nos ouvindo quiser empreender por sorte, vamos ver no que vai dar errado com certeza. Não conte com a sorte que o azar é certo. Entre pela porta que você tem certeza que passando aquela porta você vai ter mais uma trajetória para passar outra porta, mais uma trajetória, porque senão do meio do caminho a falência, a falta de energia, ela vem sem nem pedir licença, né, Jaque? Exatamente. E acredito que seja muito por questão disso que as empresas hoje falem que não dão certo, que quebram, né? Porque não tem essa base, essa estrutura, não teve esse planejamento antes. E isso faz total diferença. Eu concordo. O planejamento, a base da empresa. Tudo bem começar um negócio assim, eu vou começar a vender brigadeiro. Eu faço brigadeiro aqui, eu começo a vender e o negócio começa a dar certo. Beleza. Só que agora eu tenho que entender como escalar o meu negócio, né? Até eu gravar esse seu episódio de hoje, eu fiquei, se eu não me engano, 4 ou 5 semanas sem gravar ninguém. Por quê? Fiquei sem gravar, já que porque assim, foram 27 episódios, legal pra caramba, 27 pessoas que vieram aqui, 27 pessoas que abriram a agenda.
Só que eu tenho que parar e pensar o seguinte, como que eu vou escalar isso agora? Como que eu faço para o podcast ter mais voz, para ele ter mais alcance, para ele ter tudo para eu alcançar mais pessoas? Então, é um período que muitas vezes, eu vi isso numa entrevista na revista Forbes já, que foi bem legal, e isso me deu um ânimo a mais, porque eu estava aqui pensando, poxa, tem os episódios, eles não estão sendo muito acessados, tal e tudo mais, e foi quando eu me deparei com esse estudo que falava que muitas vezes nós temos que sim dar um passo atrás, que não é errado, mas para depois você avançar igual um foguete, sabe? Então esse período foi um período para eu parar, para eu pensar, para eu refletir, para eu reajeitar, para eu replanejar, que é o que você disse que o planejamento é importante, para aí sim continuar o projeto de uma forma forte, de uma forma legal, de uma forma com que nós consigamos realmente alcançar os objetivos dentro do prazo estabelecido que nós colocamos atrás, né? Exatamente. E isso que você falou, ele é muito pertinente, porque acontece em todas as áreas do empreendedorismo, comigo mesmo. Às vezes não está dando certo, pera, vamos começar do zero. Finge que não sei de nada e vamos começar do zero. É um passo atrás para dar dois para frente. Então precisa de você se reinventar às vezes, né? Porque senão você fica muito assim e aí acaba não dando certo. E é onde acontece a frustração e a pessoa começa a gerar vários problemas psicológicos também para a vida dela. Por isso nós falamos sim dessa rede de apoio, porque nós temos que ter também com quem conversar. O empreendedor é muito solitário, essa é a verdade. Por exemplo, você empreende em casa, eu também empreendo aqui em casa. Eu tenho outros trabalhos para me gerar a minha renda mensal, mas o que eu quero para a minha vida é fazer isso daqui, é levar a voz dos empreendedores e mostrar que o empreendedorismo, até em cidades pequenas, é possível. Porque se falar de problemas que nós encontramos aqui na nossa cidade, poxa, olha lá, tá vendo? A Jaque tá até rindo. Antes de eu falar, ela já tava até rindo. Porque, galera, o que nós encontramos, você que é de cidade pequena, os problemas e situações e barreiras que nós encontramos para empreender são grandiosíssimos. Uma delas é a falta dessa conexão, é a falta desse networking, é a falta dos empreendedores conversarem entre si. Então, o empreendedor é solitário. E ele precisa de ter pessoas para conversar, para trocar ideias. Às vezes uma ideia que nós trocamos ali no momento gera um insight que você precisa para resolver algo que você tem. Exatamente. É outra visão, né? Cada um tem uma visão e se todo mundo se ajudar, eu penso assim, tem espaço para todo mundo no mercado, seja cidade pequena, cidade grande. O problema da cidade pequena é que ninguém quer ver o outro bem, a maioria das vezes. E aí acaba não acontecendo esse network para evolução de todo mundo, porque da mesma forma que eu vou estar te ajudando, você também vai me ajudar. Então, se as pessoas todos pensassem assim, seria muito mais fácil, não, mas seria melhor. Sim, concordo. Até porque a concorrência, ela existe, né? Existe a concorrência. Existem pessoas que vão ouvir meu podcast e eu estou concorrendo com outros podcasts, grandes ou não. Mas não é esse o foco. O foco é fazer com que esse podcast seja agradável, passe informação. Se você quer assistir outros podcasts, você pode assistir também. É até interessante assistir outros podcasts, pegar novas opiniões. Eu mesmo consumo diversos podcasts. Eu consumo diversas páginas para entender realmente o que eu posso trazer aqui para o momento. E tenho certeza que você também extrai de outras fontes do seu mercado para trazer aquilo que precisa, né, Jaque? Sim, sim, com certeza. É como você falou, espaço tem para todo mundo. Basta, você quer assistir o podcast, você assiste, você não quer, não tem problema. Mas é isso. E até mesmo assim, se alguém quiser comprar o serviço da Jaque, compra. Se quiser comprar de outra pessoa, também compra. O importante é que todos venham aceitar que existe espaço. Às vezes tem pessoas que não vão nem com a minha cara, só de olhar minha cara, ah, não gostei desse Gabriel. Não tem problema, assista outro, pegue outra opinião. O importante é que as pessoas que assistirem, as pessoas que gostarem, sejam realmente e altamente impactadas. Isso falando do podcast.
e do seu serviço, Jaque, é que as pessoas venham, confiem nele e façam realmente valer a pena aquilo que você se dedicou. Sim, sim, que sejam apoiadores, né? Exatamente. Por falar nisso em apoiadores, qual que é o Instagram da Jaque para a galera acompanhar um pouco o seu serviço, Jaque? Ó, o meu Instagram profissional, Jaqueline Registro de Marcas. Legal. Aí, galera, já pode começar a seguir aí. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre registro de marcas, que é importante. Já conversei com a Jaque há um tempo atrás sobre isso, sobre registrar o podcast. Se eu quiser vender produtos aqui do podcast, registrar os produtos também. Então, pessoal, isso aqui é muito importante e não é brincadeira, porque, Jaque, acontece ou não acontece das pessoas roubarem algo dos outros? Acontece bastante, muito. Até porque não é um assunto muito falado, né, no Brasil. Muita gente não tem conhecimento. Então, quem tem, se aproveita. Então, vamos nos aprofundar um pouquinho. Eu sei que nesse assunto, esse podcast daria umas 10 horas. Para falar de registro de marcas, nós falaríamos há muito tempo. Mas nós vamos trazer essa informação para você, empreendedor, empreendedora, que tem o seu negócio. Às vezes é algo muito inusitado, às vezes é um produto que você criou e se você colocar na internet sem antes registrar, você corre o risco sim de pessoas mal intencionadas pegarem a sua marca, pegarem a sua ideia, colocarem em prática para eles, registrarem e infelizmente a pessoa perde o direito, não é, Jaque? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Bom, o registro de marcas, ele serve para proteger realmente a sua marca. É diferente do CNPJ. Por quê? O CNPJ, ele serve para você trabalhar com a sua empresa na questão fiscal, questão financeira, você fazer compras. Então, o CNPJ é diferente. Por que que eu falo isso? Porque muitas pessoas, a grande maioria, fala assim, ah, mas eu já tenho CNPJ, minha marca já é minha. E não é assim. O CNPJ, ele é do Estado. Então, aqui na região, não pode ter outro nome de CNPJ igual. Mas a marca, ela é nacional. Então, dentro de todo o território nacional, a marca é exclusiva de quem registra naquele segmento. E muitas vezes as pessoas, as empresas não têm esse conhecimento, abrem a empresa e acredite se quiser, tem empresa que tem aí 20 anos e não tem o registro da marca. E acaba perdendo da noite para o dia. Por que perde, gente? Perde porque hoje é um crime você utilizar de uma marca que não é sua de uma forma indevida. E além de você perder a marca, gera um processo jurídico, gera multas, então é um assunto muito importante, tá? É um assunto muito sério. E o que seria, como que funciona esse processo? O processo de registro, ele é feito no INPI, que é um órgão do governo federal, tá? Então, por isso que a marca, ela fica exclusiva dentro de todo o território nacional, porque é feito no INPI. O INPI, para vocês entenderem, é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Lá não é feito só registro de marcas, é feito direito autoral, é feito programa de computador, registro de programa de computador, de patentes, enfim, tudo que é referente à propriedade intelectual é feito no INPI. Então, se você tem o açougue do José, o açougue do José é uma marca e ele pode registrar essa marca, assim como uma multinacional também tem a sua marca e pode registrar. Então, o registro de marca ele é desde o empresário pequeno, empreendedor, até aquela multinacional, tá? Para vocês terem uma ideia, tem atores, tem cantores famosos que se lançam no mercado e não registram. E em algum determinado momento, tem pessoas que se atentam a isso, registram aquele nome, porque nome de ator, de cantor, de influenciador também é uma marca. Uhum. Então vão lá e registram e depois simplesmente manda uma notificação para a pessoa, olha, você tem que parar de utilizar o seu nome, sua marca. Por quê? O registro é meu. E isso acontece muito, com pessoas famosas até, inclusive. Então, assim, é uma realidade, é um assunto que não é abordado em várias, não só na nossa classe aqui do empreendedor, do empresário, em todas, tanto para o rico quanto para o de classe média alta, baixa.
é muito pouco falado. Então, as pessoas não têm esse conhecimento, tá? E o processo dentro do INPI, ele é um processo solene, vamos dizer assim. Por quê? Não é burocrático, mas tendo uma pessoa certa, fica simples. Por quê? Muitas vezes as pessoas entram no processo de registro por conta, e aí, como tem várias etapas para seguir, vários documentos para apresentar, acaba se tornando difícil. E aí também, nesse meio de tempo, para o processo. Parou o processo, mas eu dei entrada. Não, você não finalizou. Você pode perder sua marca também a qualquer momento, porque tem essas questões. Eu atendo clientes aqui o dia todo, e alguns falam, mas ano passado eu dei entrada, e agora eu estou recebendo a notificação. Aí eu vou olhar o processo, ele deu entrada, mas ele não deu continuidade. Isso também não é válido. Tem que dar continuidade. Hoje, o processo ele tem duração de 22 meses, no mínimo, para ser concluído. Então, no decorrer desses 22 meses, vão ter etapas para ser respondidas, vai ter documentos para apresentar, para logo depois você receber o certificado de registro, que aí sim, a marca ela é sua. Uhum. Aí sim, ninguém vai poder copiar a sua marca em todo o território nacional naquele segmento que você trabalha. Uhum. Então, é muito importante, sem contar que agrega valor, tanto financeiro para a empresa, porque imagina você vender aí, eu vou vender a minha empresa, então você vai vender a sua marca também. Então, além de você vender, vamos imaginar que tem maquinário, que tem uma estrutura, além de você vender isso, você vai vender sua marca também. E além do que ela entra no ativo da empresa também, porque é um patrimônio. Legal. E Então, para a galera entender um pouquinho o que é o ativo dela, vamos falar um pouquinho desse ativo já. O que é esse ativo que a marca dela entra para ela? O ativo é como se fosse, pensa o terreno da empresa, o terreno, uma casa, isso entra como ativo para uma empresa. É como se fosse a marca. A marca entra nessa parte aí da empresa. Porque você pode considerar como se fosse realmente você estivesse adquirindo aí um terreno, você estivesse adquirindo um apartamento. Se você tiver uma empresa, um CNPJ, você vai passar para o seu contador e ele vai incluir a marca no ativo. Que legal. E quanto mais eu trabalhar essa marca, mais renome, como grandes nomes, Nike, Adidas, sei lá, nomes gigantes que tem por aí. Eles também têm o seu valor de marca, né? Que esse é o ativo, o valor de marca, né? Sim, sim. E, inclusive, não só o nome, mas às vezes não, né? As pessoas, elas registram também a logomarca. Porque imagina, você olha para, igual você falou, você olha para Adidas, se você vê o logo da Adidas, você já sabe que é Adidas. Uhum. E está registrado, porque imagina você outra pessoa que faça produtos esportivos colocar a logo da Adidas. A gente vai Sim. se confundir. Então, isso também não pode, isso também é protegido. Não só o nome, mas também a logo da empresa, porque muitas empresas elas se vendem, elas trabalham só pelo visual e não pelo nome. Legal. E o visual da empresa também, isso também é registrado ou não, já que, por exemplo, o visual das cores da empresa, da forma, também entra no registro? Também entra no processo de registro, que a gente fala que é uma marca mista, que Uhum. além do nome vem a logo. E aí, se tiver linhas, se tiver cores, se tiver formas geométricas, tudo isso entra no registro da marca, junto com o nome. Que legal. E já que, como você disse, existem pessoas que entram com o processo, ela dá entrada no processo de registro da marca e no meio do caminho ela para, ela não conclui, beleza. Aí ela recebe uma notificação de que tem outra empresa já entrando, dando entrada nessa marca. O que acontece nesse meio tempo? A pessoa vai ter que entrar de novo nessa corrida? Como que começa esse restart se ela quiser correr atrás agora que ela está perdendo? O INPI, a gente costuma dizer que ele tem uma fila. Então, a prioridade do julgamento é de quem entra com o pedido primeiro, quem protocola primeiro. Então, imaginando que essa pessoa recebeu uma notificação, eu já imagino que ela não esteja nessa fila do INPI, que ela não tenha esse protocolo. Uhum. Logo, a pessoa que mandou a notificação, ou ela está na frente, porque não necessariamente ela
pode ter a marca já registrada. Às vezes ela está no processo ainda e já identificou aí essa marca que tem igual e já quis notificar. Isso pode, tá? Ou ela já tem um registro. Então, se ela já tiver o registro, aí o cenário muda um pouco. Porque aí não pode ter duas marcas iguais, né, no mesmo segmento registrado, porque senão não faria sentido ter esse registro. Então, se a pessoa já tem um registro e você atua no mesmo segmento que o dela, vai ser muito, muito difícil mesmo você conseguir provar para o INPI que que a marca é sua. A não ser que ele trabalha já há 50 anos com a marca e ele registrou ano passado. Você vai ter que abrir um processo, é um processo jurídico também, assim como de registro. Então, assim, vai ter toda essa parte igual como se você fosse fazer o registro da marca e ainda assim corre o risco de você não conseguir lá no final, tá? Porque a outra pessoa registrou. Então, a gente costuma dizer que é dono da marca quem registra primeiro, tá? Legal. E no outro cenário, da pessoa ainda não ter a marca, dela ainda está nesse processo, ela te notificou. Aí você tem duas opções. Ou você entra com o processo de registro, sabendo que você vai ficar atrás dela na fila, e pensando assim, ela pode não concluir o registro dela, logo eu vou ser o próximo, então meu registro tem chances. E o segundo cenário é, você entra com pedido de registro e uma oposição. Que seria essa oposição? Você está com o seu pedido de registro em andamento e está se opondo àquele outro pedido. Mas também o INPI vai te pedir documentos para fundamentar essa oposição, para ver se realmente, de fato, o que você está falando condiz com o que é de verdade. Então, assim, mas tudo isso dá para ser evitado, tá, galera? É só entrar com pedido de registro. Legal. E é difícil entrar com esse pedido, Jaque? Olha, o primeiro passo é fazer uma busca de viabilidade, tá? Por que a gente faz essa busca de viabilidade? Porque às vezes as pessoas vêm com uns nomes, umas marcas que elas já existem. E aí meu trabalho, minha obrigação é falar, olha, não dá para entrar com pedido de registro, porque já tem o registro e não vai aprovar. Vamos pensar em outro nome. Beleza. Então, primeiro passo, a gente faz essa busca de viabilidade dentro do segmento. A gente identifica as classes que aquela pessoa precisa. Por quê? O INPI, ele trabalha com 45 classes hoje. Cada classe é referente a um segmento de mercado. Então, se você vende alguma coisa, se você presta um serviço, se você fabrica, tudo isso é separado, segmentado dentro do INPI. Então, às vezes, você pode ter uma marca e pode ter 3, 4 registros dentro daquela marca. Então, o primeiro passo é identificar se a marca é viável, identificar as classes que ela precisa e se dentro de todas as classes tem viabilidade. Tá tudo ok? Beleza. Aí a gente vai entrar com o pedido de registro no INPI. Então, vamos colocar todos os documentos necessários, seja da pessoa física, da pessoa jurídica, porque em alguns casos a gente consegue entrar com o pedido na pessoa física. Vamos entrar com todos os documentos que o INPI nos pede. Daí, 2 dias, 3, assim, no máximo, ele nos gera um protocolo, o INPI. Aí, esse protocolo é para dizer que aquela marca, aquela pessoa já tem interesse naquela marca. Então, aquele protocolo é como se fosse a tua senha na fila. Entendi. Tá? Que é isso que você tá com interesse na marca. E aí vai acontecendo as etapas. O INPI lança a tua marca lá no site deles, para todo mundo ver. Quem digitar lá vai ver tua marca. E se alguém se opor, tem que entrar com pedido de oposição. E aí você pode ou não responder esse pedido de oposição. Não é obrigado, tá? Claro que se você responder, você tem mais chances de prosseguir. Eu não quero responder, não tem problema. Aí o INPI vai analisar aquela oposição, vai ver se tem fundamento e vai responder. A oposição não teve fundamento? Aí vai partir para a próxima etapa. Até chegar na etapa final, que é o exame de mérito. Que aí o INPI, um julgador mesmo do INPI, vai pegar o processo e vai analisar tudo o que foi feito nele. Se o que está lá de segmento condiz com o que realmente você faz, se a tua marca realmente não tem outra que tem um registro, se a tua logo pode ser registrado, todos os requisitos. Cumpriu tudo? Beleza. Recebe o certificado de registro. Que legal. E não deve ter coisa mais gostosa do que receber esse tal de certificado, hein? Tem clientes assim que ficam emocionados, porque obviamente a gente não cria um negócio para dar errado, não cria um negócio para perder no futuro.
E aí você saber que você corre o risco de você construir, a gente costuma dizer assim, você vai estar construindo uma casa num terreno que é seu, porque você vai estar investindo, e hoje a gente investe bastante, principalmente em tráfego pago, em marketing. Então, você imagina você investir numa coisa, chegar uma pessoa e tirar isso de você. Por Sim, quê? Registrou a marca e vai te obrigar a tirar de circulação. realmente. Realmente deve ser bem dolorido. E aí tem que fazer uma mudança toda Tudo. e depois fazer o mesmo pedido, só que com tudo novo, né, Jaque? Tudo novo. E aí você precisa se consolidar novamente no mercado. Um novo nome, uma nova logo. Você tem que começar do zero, praticamente, né? E Sim. muitas vezes, muitas empresas, que, principalmente que eu converso, os clientes, eles conhecem pelo Brasil afora, pelo nome. Imagina você ter que mudar o nome e a pessoa procurar lá no Google e não te achar mais. É bem complicado. Aí não vai ser o mesmo impacto que gerava antes, né? Exatamente. Por mais que seja a mesma coisa, o mesmo serviço, tudo igual, mas o impacto era o nome, a logomarca e tudo mais. Exatamente. E muitos produtos hoje a gente compra pela marca, pelo nome. O Bombril, por exemplo, tem vários produtos que a gente compra pela marca. E Uhum. o nome daquele produto não é o nome do lã de aço. Ninguém fala lã de aço. Realmente. Então, assim, imagina você se o Bombril não tivesse registrado. Ele ia ter que mudar o nome. E ninguém mais ia conseguir comprar o ele próprio, porque o amarelinho, o vermelho dele já se perdeu para outra pessoa. Exatamente. E aí as pessoas poderiam estar comprando da outra marca que fez parecido achando que era dele. Exatamente. Que perigo, né, Jaque? Estamos expostos. Exatamente. E tem muita gente que faz. Ah, aquela empresa é grande, ela é consolidada. Deixa eu ver se tem um registro. Ah, não tem. Eu faço a mesma coisa, mudo o nome, coloco o nome daquela empresa, entra no INPI, registra, porque não tem outro pedido, e aí acaba que a empresa realmente que usava o nome perde. E aí o nome todo que ela construiu vai para outra e o pessoal nem sabe que está comprando de outro lugar e de outra pessoa. Exatamente. E acontece bastante, mais do que a gente imagina. É, e esse é um assunto, igual você disse no começo, no início. É um assunto muito sério, o registro de marcas, porque hoje em dia não tem como pessoas trabalharem fortemente, se altamente competitivas se não tiver um Instagram, se não estiver fazendo um patrocinado legal, então isso tem um alcance gigantesco para a cidade, para a região, para o estado, para o país todo. E chega numa dessa, tem que receber uma notificação e mudar tudo isso, às vezes, num auge gigante que vai trazer um impacto muito negativo para essa pessoa. Exatamente. E muitas empresas também trabalham com produtos físicos que levam o nome da empresa, da marca, né? E não adianta, não tem o que fazer. Se for notificado, a notificação geralmente é extrajudicial primeiro, então é Uhum. amigável. Você recebe uma mensagem, olha, essa marca é minha, eu gostaria que você tirasse de circulação. Ah, você não acatou a notificação? Aí eles entram com meios legais, que aí fica um pouco mais complicado realmente, porque aí vai envolver advogados, vai envolver aquela questão da multa, que geralmente acontece, e a multa ela varia de 3 a 5% do faturamento bruto da empresa dos últimos 5 anos. Meu Deus do Se céu. você pensar em uma empresa média, já vai ter um prejuízo muito grande. É, vale a pena registrar, né? Sim, sim. É o que a gente diz. Porque assim, também a gente pega muitos empresários, empreendedores que estão começando. Então, que já tem aí, já que fazem alguma pesquisa, então, deixa eu ver se essa marca pode. Aí sim, já começa do jeito certo, porque vai Uhum. investir, mas sabendo que já está dando início aí no processo. Mas tem muitos, a mais da metade, que já está aí no mercado e nem sabe que precisa. E corre o risco de perder a qualquer momento. Corre.
Não é fácil não, gente. Eu já aqui. E vamos abrir um espaço aí agora para você de 2, 3 minutos para você falar do seu negócio e chamar as pessoas. Você como boa vendedora, é claro, desde adolescente sendo vendedora. Então um espaço aí para você fazer seu pitch de vendas para a galera que está te ouvindo agora. O espaço é todo seu, fica à vontade. Bom, pessoal, eu falei um pouquinho aqui, né, de como funciona o processo de registro e como eu falei para vocês. Cada marca ela é única. Então, para eu saber se sua marca pode ou não pode também ser registrada, e se ela não puder, a gente vai conseguir achar uma solução aí para te ajudar, te achar um novo nome, enfim. Eu preciso fazer uma busca de viabilidade. E aí, para vocês que estão nos assistindo, entre em contato, que eu vou fazer essa busca de viabilidade de forma gratuita, tá? Eu vou prestar uma consultoria para vocês de forma gratuita. Vou explicar com mais detalhes, porque às vezes vocês têm algumas informações que vocês acham pela internet que ficam com dúvidas. Eu explico com mais detalhes, tá? Faço a busca de viabilidade em todas as classes, explico quais são as classes que você precisa, e aí a gente pode dar início aí no teu processo de registro, tá? Para vocês não ficarem vulneráveis no mercado, que a gente sabe que hoje em dia qualquer deslize é fatal. Então, se você quiser, se você tiver interesse, se interessou aí pelo assunto, pode me chamar que eu vou ajudar vocês a ficarem protegidos aí com a sua empresa, com o seu negócio. E qual que é o seu número de WhatsApp para a galera te chamar, Jaque? É 16 99248 9135. Gente, pode me chamar a qualquer momento que eu tô sempre online aí, sábado, domingo, não tem dia. Principalmente de noite, porque o pessoal tem as empresas aí, de dia fica um pouco complicado, eles me chamam bastante à noite. Pode me chamar aí, que eu tô 100% disponível para atender todo mundo. É isso aí, galera. Jaque, eu quero mais uma vez te agradecer por estar aqui, por abrir esse espaço gigante, apresentar para o pessoal o que é um registro de marcas, como que ele funciona. Pessoal, vocês viram, vocês ganharam um presentão aqui hoje no podcast, hein? Um presentão pela busca de viabilidade gratuita, você ter a consultoria gratuita aí para ver como registrar a sua marca, quais os melhores caminhos, tudo aqui com a Jaque. Então quero te agradecer demais, Jaque. Hoje, terça-feira, 14/10, 11 da manhã, sábado, já será exibido o episódio da Jaque aí para vocês. Então, muito obrigado e gratidão por ter você aqui conosco, Jaque. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz pelo convite, tá? Espero ser convidada mais vezes. E, assim, você faz um trabalho incrível aqui na cidade, que é abrir para os empresários, empreendedores, esse espaço, porque muitas vezes falta, né, essa questão de ter voz. E você está fazendo esse trabalho incrível, parabéns também, viu? E muito obrigado novamente pelo convite. Obrigado, Jaque. Nós vamos ter aí, a nossa primeira temporada acaba no primeiro sábado de dezembro. Aí eu vou dar uma pausa, mas essa pausa é para umas férias, para dar uma relaxada, porque nós vamos voltar com a segunda temporada já o ano que vem, com muitas surpresas para vocês. E claro que a Jaque estará de novo conosco aqui numa segunda temporada, num bate-papo ainda maior, mais longo, com mais detalhes e muita coisa nova, que eu tenho certeza desses projetos que ela disse que ainda não saíram do papel, já vão ter saído do papel. Vamos falar de mais realizações e dela falando, poxa, hoje a minha vida tá engrenada, né, Jaque? Sim, com certeza, não tenho dúvidas. Obrigado, Jaque. Um grande abraço para você e até a próxima. Obrigada, tchau, gente. Tchau, tchau. Fala, galera! Terminamos aqui mais um episódio hoje, o episódio da Jaque, muito legal, muito top. Galera, registro de marcas é coisa séria, então se você precisa correr atrás, corre atrás. E se você mencionar com a Jaque que você veio através do nosso podcast, terão mais surpresas por aí para vocês no registro de marcas juntamente a ela, tá bom? Então, mais uma vez agradecer a todos vocês que estiveram aqui agora, aos nossos patrocinadores, Napoli Pizzaria, Animais, Animix, Shopcell Assistência Técnica de celulares, notebooks, tablets, Lolomosta Ótica, Elos Barbearia, Thai Boutique e a todos vocês que estiveram presentes conosco aqui. Um mega beijo no coração de vocês, excelente fim de semana, descansem bastante e nos vemos todos os dias no meu Instagram. Aqui tá Gabs Menossi Jardel, pessoal, mas eu tenho que trocar, até é @podcast.